Nós amamos a presença do nosso Deus mais do que tudo, não é? A presença do nosso Deus é o nosso lugar seguro, aquela segurança que a gente tem diante de qualquer situação, diante de qualquer problema que a gente passa, diante das situações da nossa vida todos os dias. A presença do nosso Deus é esse lugar seguro que a gente pode sempre se achegar com confiança de filho, que nós temos acesso à presença do nosso Pai, que conhece as nossas debilidades, as nossas fraquezas, e Ele sabe que é só na presença dEle que nós vamos conseguir superar o que nós somos só no nosso natural aqui. A primeira música que foi cantada, aquela em Espírito, em Verdade, é uma música mais antiga, né? Há mais de 30 anos atrás eu cantava lá quando eu estava na igreja. E quando eu olho, né, a minha vida lá de 30 anos atrás, eu vejo quantas coisas foram mudadas. E enquanto eu estava ali, o Espírito Santo falou comigo: só existe mudança quando existe entrega de coração verdadeira. A entrega do nosso coração é quando nós reconhecemos que as nossas próprias habilidades, a nossa própria força não é suficiente para a gente superar nenhum problema que a gente passa na nossa vida. E a gente reconhece no nosso coração, e essa entrega verdadeira é o que Deus quer de nós, em todo momento. A vida cristã, ela é vivida de uma entrega, sobre outra, e assim nós vamos caminhando dentro desta presença e sendo mudados para que o nosso Deus possa encontrar, de alguma maneira, algo dentro de nós que Ele possa se agradar. Do nosso coração mudado, não das nossas obras, aquilo que a gente faz exteriormente. Não uma igreja que cumpre os mandamentos maquinalmente, regras sobre regras, mas uma igreja que conhece o amor de Deus e sabe que o único lugar de liberdade que nós podemos viver é no lugar de obediência ao nosso Deus. Por isso que sempre se fala que os mandamentos do nosso Deus não são penosos. E eles não são penosos em nenhum momento da nossa vida. Seja quando nós somos crianças, adolescentes, jovens casados há 40 anos. Os mandamentos do nosso Deus não são penosos. Porque a condição de obediência ao nosso Deus, ela é dada exatamente pelo Espírito Santo que habita em nós. Por isso que é necessário a entrega, para a gente poder reconhecer que de nós mesmos nós não conseguimos, mas na presença do nosso Deus, tudo eu posso, no Senhor que me fortalece, com a condição que eu preciso em cada momento da minha vida. Então, diante lá, quando eu olho lá, né, 30 anos atrás, como eu era, presa nas minhas próprias concepções do que era Deus, do que era o Evangelho, mas na minha entrega, a cada dia, diante de cada problema que eu passei, né? E que você também passa na sua vida, mas a condição de mudança do seu coração e para você se tornar mais próximo de Deus diante dos seus problemas, a decisão é só sua. O que você vai fazer diante das suas tribulações? Você vai realmente entregar o seu coração ao seu Deus para que Ele possa agir e você ver esse agir do seu Deus na sua vida? Ou você vai tentar resolver problema sobre problema só na sua própria condição natural, na sua própria sabedoria humana, e você vai se desgastando e vai chegando nessa condição que foi falada aqui, de só uma religião, onde a gente não conhece Deus. A religião, ela não mostra Deus para nós. Pelo contrário, ela nos afasta de Deus. E isso é muito sério, né? Então, a gente vê nos nossos dias os homens mercadejando a palavra de Deus, né? Condicionando aquilo que eles podem fazer por nós, por causa do dom de Deus, que às vezes está presente na vida deles, tentando fazer disso um comércio, né? Tentando fazer com que os valores dessa terra sejam os valores do céu, e nunca vai ser isso. Porque os valores do céu já foram determinados antes desse mundo ser formado e criado. Os valores do nosso Deus são os mesmos. O que Deus valoriza não é o que esse mundo valoriza. Então, quando você entra na presença de Deus, Ele não vai valorizar o que você tem exteriormente. Ele está à procura do seu coração, porque quando Ele consegue o seu coração, Ele já te ganhou por completo. E as coisas exteriores, elas vão sendo mudadas dessa condição de mudança do seu coração. Quando você decide que realmente o que vale a pena
é o que você recebe da presença do seu Deus. E quando você não tem mais essa presença, o resto não tem mais valor algum. É nós que precisamos nos render ao nosso Deus. Às vezes eu estou lá na minha casa, eu entro no meu quarto, né, que eu sei que é desse lugar que vem a minha força para me superar, né, tudo que vai surgindo ali durante o meu dia. E às vezes eu me enxergo no meu espírito rendida totalmente assim, né, diante de alguns momentos, né, que a gente passa. E tudo que Deus quer é exatamente esse render do nosso coração. Muitas das decisões que já foram tomadas aqui no Nave, né, isso vem através da minha mãe, em primeiro lugar, mas muitas decisões vieram a instrução de Deus para cada situação, para abrir cada turma, para ver quantas crianças nós vamos servir, vieram desses momentos de entrega em adoração a Deus. E da mesma maneira, Deus quer que você tenha essa prática na sua vida exatamente para você ter direção na sua vida. É tempo da gente parar, né, com esse pensamento religioso, que eu preciso de Deus é quando eu vou lá na igreja. E quando eu volto para a minha vida, eu que decido tudo e faço tudo do meu jeito. Por isso que você não está conseguindo enxergar aquela prosperidade que vem de Deus na sua vida, onde não vai existir falta de nada no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Essa é a prosperidade que vem de Deus. Mas para você poder entender ela, é necessário trazer a realidade do Evangelho de segunda a sexta-feira, sábado também. E quando você vem aqui domingo, você é só o resultado que você já viveu do Evangelho durante a sua semana. Então não é suficiente esse momento de 2 horas no máximo que a gente passa aqui domingo. Se amanhã, quando você se levantar e você decidir, não, eu que sou o dono da minha vida, quando eu estou lá no meu trabalho, eu faço tudo conforme eu imagino que deve ser feito, diante dos meus problemas, eu faço com a minha sabedoria, e diante das minhas situações, eu faço o que eu bem entendo, lá na minha família, eu faço o que eu quero. Onde que está o Evangelho sendo vivido, né? O Evangelho é vivido na nossa vida diária. Em começo, em primeiro lugar, com as nossas famílias, com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso esposo, lá no seu trabalho. E os valores de Deus, eles têm que ser presentes na nossa vida. Aquilo que Deus valoriza, a integridade, a sinceridade, todos os valores eternos que Deus quer colocar dentro do nosso coração. Quando a gente reconhece que o procedimento desse mundo, ele não pode ser o seu procedimento diante dos problemas. Porque sempre diante das situações que você vai passar, vão vir as soluções naturais e a direção de Deus para a sua vida. E a direção de Deus, ela nunca vai dar num lugar de derrota. Nunca. Então, se nós experimentamos derrotas na nossa vida, certamente não foi a direção de Deus. Certamente a gente tomou aquele atalho, né, que a gente pensou que daria certo, mas quando a gente chega lá no final, a gente vê que é uma rua sem saída, né? E a gente tem que voltar e nos humilharmos e reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Por isso que aqui em 1 Coríntios 1, 26, abre lá para vocês verem. Fala a realidade do reino de Deus aqui nessa terra. Mostrando para vocês que aquilo que o mundo valoriza, as pessoas valorizam, o sistema desse mundo valoriza, não é o que Deus valoriza. 1 Coríntios 1, 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos segundo os olhos aqui desse mundo, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são diante dos olhos do mundo, para reduzir a nada aquelas que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, a fim de que
quando somos promovidos ou exaltados da parte do nosso Deus, a gente possa reconhecer que não foi nada de nós mesmos. Foi tudo por causa da presença do nosso Deus em nós. Então, essa palavra é maravilhosa, que mostra exatamente esse oposto, né, entre aquilo que Deus valoriza e aquilo que o mundo valoriza. E no reino de Deus não é isso, né, que Deus está à procura. Ele está à procura dos nossos corações, da nossa vida rendida a Ele, para que Ele possa mudar os valores da nossa vida e encontrar em nós a condição de usar a nossa vida em favor daqueles que estão em trevas, daqueles que estão vivendo só segundo a condição aqui desse mundo, né? Quando a gente vê aqui, a gente pode medir muito bem o mundo que nós vivemos hoje pela situação das crianças que chegam aqui no NAVE. Então, quando a gente vai conhecendo a história da vida de cada criança, a gente vê, né, o mundo que nós vivemos hoje, o mundo realmente que vive em trevas muito grandes. Mas a presença do nosso Deus em nós, como diz em Efésios 1,18, fala assim, para termos iluminados os olhos do nosso coração, iluminados os olhos do nosso entendimento daquilo que Deus é, nesse dia hoje que nós estamos vivendo. Que quando a gente abre essa condição na nossa vida, no nosso coração, Deus possa trazer essa luz ao nosso entendimento. E é tão bonito que fala que Deus traz iluminados os olhos do nosso coração. Que do nosso coração é que procedem as saídas da vida. E você vê que é exatamente o nosso coração que também o nosso inimigo está sempre à procura. Porque as situações da nossa vida, elas vão machucando, é o quê? É o nosso coração, não é? As pessoas que vêm e ferem demais a gente. Olha o nosso coração todo ferido. E se essa palavra diz que é do nosso coração é que vão ter as saídas da nossa vida para a gente poder viver, né? Porque a presença de Deus ela vem dessa condição do nosso coração. Por isso que é necessário a entrega, para que Deus possa vir e com o poder sarador dele, sarar o nosso coração para a gente ir adiante, né? Para a gente não desistir das nossas vidas diante dos problemas que a gente enfrenta. Principalmente quando enfrentamos com as pessoas, né? Então, hoje, um dos maiores problemas é a questão da convivência, né? Porque quando a gente convive com as pessoas só dentro dos valores aqui desse mundo, realmente fica muito difícil. Mas o nosso Deus, com a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, nos dá essa condição de nós mudarmos o ambiente dos nossos lares. É o que eu tenho visto lá na minha casa e eu sei que é verdadeiro isso. Não importa as situações que os membros da sua família cheguem lá. Pode ser que seu esposo teve um péssimo dia lá no trabalho, e quando ele chega, você vê que ele está totalmente alterado, mas você tem um entendimento no seu espírito, né? E tem uma condição em Deus de passar por aquela situação, ao invés de seu marido já chegar em casa e você já despejar todos os seus problemas sobre ele também, e vira aquela confusão geral, né? Então, existe uma sabedoria de Deus para cada momento da nossa vida, e as situações diárias da nossa vida, né? Quando seus filhos chegam lá, certamente já aconteceu alguma coisa lá na escola, e você tem que ter a sabedoria de Deus, e a condição em Deus, e a tranquilidade no seu espírito, para você ter entendimento da situação e ver o que pode ser feito. Da mesma maneira, lá no seu trabalho, diante das situações que surgem. Olha a condição de Deus aí, a sua disposição. E o que a gente tem feito com essa presença do nosso Deus? É como se a gente tentasse colocar Deus num potinho de vidro pequenininho, né, e falado para Deus fazer tudo para nós. Um conceito de Deus muito natural, né, porque Deus não é homem como nós somos. Ele é o nosso Deus todo-poderoso. E Ele não é limitado a nada. Então não fica limitando Deus pelos seus pensamentos que você tem, segundo uma religião que você aprendeu um dia. É o próprio Espírito Santo que quer trazer luz ao seu entendimento do que Deus é para você. A revelação que o nosso Deus é o nosso Pai não é só uma frase bonita para ser cantada em todos os cultos. É uma revelação que o Espírito Santo quer trazer luz ao seu entendimento.
para você compreender que você tem sim um pai que cuida de você. Diante das piores situações que você passa, você não está sozinho. Que certamente você pode se entregar nos braços do seu pai que cuida de você. Mesmo que seus pensamentos te falem um monte de coisa. E as suas emoções te conduzam a um lugar de desespero, de tudo isso que passa nas nossas emoções diante dos nossos problemas. Mas existe um lugar de nos aquietarmos, é o lugar da entrega, é o lugar de render o seu coração, em reconhecimento que você sozinho você não pode. Mas com o seu Deus você pode superar aquilo que de pior o seu inimigo lança contra a sua vida. Se o nosso Deus é por nós, quem será contra nós? Então não são somente frases, né, que a gente vai falando, tudo decorado da nossa cabeça. Isso que é religião, é aquela maneira de falar do crente. De que adianta isso? Se eu não experimento essa realidade na minha vida. O evangelho é para ser experimentado. Aquilo que Jesus fala, ser experimentado na minha vida. Quando eu abro espaço para que esse evangelho viva em mim. Se eu mesma é que vivo diante de todas as situações, cadê Jesus vivendo em mim? Cadê a realidade do evangelho sendo vivenciada na minha vida e experimentada? Cadê a paz do evangelho sendo experimentada diante dos meus problemas? Cadê a sabedoria de Deus, a direção de Deus? Daqueles momentos que a gente não tem direção, né? Que a gente se vê perdido. Nosso Deus é um Deus de paz nos nossos corações. Um Deus que não age fora da paz. Que você sabe lá no seu coração que você está agindo errado. Não precisa ninguém falar. Essa é a presença do Espírito Santo em nós, em todo o tempo. Ele usa das situações que a gente passa na nossa vida para abrir os nossos olhos e a gente poder enxergar que o que realmente vale a pena a vida vivermos é nessa vida bem próximo do nosso Deus. Onde a gente vai aprendendo, né, a conviver com as pessoas, a usar 3 palavrinhas que mais se aplicam se a gente quiser ser livre nos nossos corações, é diante das situações, deixa para lá. Deixa para lá, deixa essa pessoa viver do jeito que quiser. Deixa para lá, deixa para lá. E você se importar com a própria condição do seu coração, né? O que as pessoas fazem e qual que é a atitude do seu coração diante do que as pessoas fazem. Essas próximas, que estão mais próximas de nós. A gente vai compreendendo que tudo que Deus tem para nós é um caminho de muita liberdade. Liberdade no nosso coração, onde a gente não é preso às pessoas nem às situações. A gente passa a amar o nosso Deus em primeiro lugar. E o que as pessoas pensam de nós, nossa, já ficou o valor lá para trás. Né? O que Deus pensa a respeito de você? O seu esforço é para agradar a Ele? Certamente você será bem-sucedida em tudo que você realizar. Quando você está lá na escola, lá com seus 15 anos, depois, quando você se casar, no seu trabalho, olha a presença de Deus sendo para você o que você precisa. Nós nascemos aqui nessa terra e morremos um dia. Todos nós vamos morrer um dia, né? E o quanto nós vamos deixar que essa realidade do Evangelho seja real nas nossas vidas. Não depende de ninguém. Não depende da igreja, não depende do pastor, da oração poderosa de quem quer que seja. Depende de uma decisão dos nossos próprios corações. O quanto eu vou valorizar aquilo que o meu Deus valoriza. Para poder fazer isso, a única condição é se eu passar tempo com Deus e deixar Ele mudar os meus valores. Não tem outro jeito. E isso não acontece aqui em 1h30 que a gente fica aqui todos os dias. Isso é fruto de um relacionamento. Um relacionamento que tem que ser alimentado, nutrido a cada dia, para você poder ouvir a voz de Deus e a voz de Deus ser a sua única opção. E ser a direção para a sua vida, onde você não vai errar,
onde os seus passos não vão vacilar. Mesmo se você correr, você não vai tropeçar, porque eles estão sendo iluminados, o seu caminho, por essa palavra que não está somente nos seus lábios, mas no seu coração, sendo colocada pelo Espírito Santo, a presença do seu Deus que você valoriza. Nós não estamos ensinando para vocês aqui uma religião, nunca foi ensinada aqui religião para vocês. Nós nunca valorizamos aqui o que o mundo valoriza, apenas as habilidades humanas. Nós temos falado para vocês que a única exaltação que pode vir da parte de Deus na sua vida não é por aquilo que você tem no seu natural, mas aquilo que você deixou ser construído pelo Espírito Santo no seu interior. É isso que Deus promove aqui nessa terra. A exaltação que vem de Deus, ela não se compara àquilo que o homem faz, porque o homem só vê aquilo que é natural, externo, mas Deus vê o seu coração. E se você é diligente nesses momentos de Deus mudar a condição do seu coração, certamente o seu progresso será visto por todos, o seu progresso em Deus, a sua mudança verdadeira, a mudança do seu coração, certamente será vista na sua maneira de agir diante das situações da sua vida. Então não é nada forçado, né? Não é desse jeito que é ensinado, né? Principalmente para os jovens, como se fosse uma obrigação. Não. A condição que muda o nosso procedimento, o nosso caráter, aquilo que nós somos, tudo começa nesse lugar de conhecer o amor de Deus por nós. Se Deus me ama tanto, o que eu posso fazer na minha vida para mostrar para Ele que esse amor dele por mim é tudo que eu preciso? É você demonstrar o seu amor pelo seu Deus. E só existe uma maneira da gente fazer isso: obedecendo aquilo que o nosso Deus nos diz. Então já está tudo preparado e pronto realmente, né? Não precisa de muita coisa. A gente precisa de conhecer o nosso Deus, abrir um espaço na nossa vida. A gente reconhecer que sozinho não está dando certo. Está difícil demais, está pesado demais, né? O jugo pesado, a nossa vida pesada demais. Mas o nosso Deus nos apresenta ali, né, a presença dele, onde o jugo dele é suave, leve. Imagina, diante dos seus problemas lá, que você se sente nesse lugar tão pesado, né? Ele apresenta para nós os pastos verdejantes, onde ele nos guia por amor do nome dele. As veredas da justiça, o que esse mundo não conhece, esse mundo só conhece injustiça. Só. É um tentando passar a perna no outro, é cada dia criado um golpe para poder pegar dinheiro do outro, é o golpe do Pix, é o golpe do WhatsApp, é o não sei o quê, né? Onde pessoas passam dias e dias, né, tentando ali criar uma maneira de lesar o outro. É o mundo da injustiça, né? E a gente acha que tudo vai mudar diante de um político que vai entrar lá, vai mudar toda a situação, vai ficar tudo às mil maravilhas. É porque a gente sempre quer ver, né, de uma maneira que a gente pode enxergar a nossa solução. Não, a minha solução vai ser ali, quando aquele for presidente, ou quando esse for o prefeito, ou não sei o quê. A gente quer que seja um pouco mais fácil, né? Mas o Evangelho é esse lugar maravilhoso do nosso Deus, que a gente conhece Ele verdadeiramente, onde Ele encontra no nosso coração, não por obrigação, nunca vai ser por obrigação. É Deus constrangendo você a cada dia, com o amor incomparável dEle, diante das situações que você passa, Ele mostrando o livramento dEle, o amor dEle por você, em cada situação. Então, que essa seja a nossa oração. Deus, ilumina os olhos do meu coração, para me poder enxergar, mesmo diante, né, desse mundo aqui, dos meus dias, enquanto a gente está aqui nesse mundo ainda, me dá entendimento das situações, me dá entendimento das pessoas. Por que as pessoas agem dessa maneira, com tanta amargura, com tanta ira?
Por quê? Qual que deve ser a minha reação diante de tudo isso? Que a paz de Deus seja o árbitro nos nossos corações, um lugar onde está disponível para nós a paz de Deus. Se você não tem a paz de Deus, ela está lá nesse momento que você se entrega a Ele. Certamente está, porque o nosso Deus é o príncipe da paz. Uma paz que está disponível para nós diante do seu pior tormento. Quando você começa a adorar o seu Deus, é essa presença de paz que invade o seu coração. Não precisa estar tudo perfeito lá na sua vida para você ser participante dessa paz. O castigo que te traz a paz hoje foi colocado sobre o corpo de Jesus. Ele é que sofreu para que você pudesse ter paz. Não, eu que preciso sofrer, eu preciso sofrer. Não, Jesus não falou dessa maneira. Ele falou, no mundo você vai passar por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci tudo que você vai passar na sua vida até o último dia da sua vida aqui na terra. Ele venceu por nós. E nos deu essa condição de, diante dos nossos problemas, a gente ter paz diante das nossas situações. Bastando a gente escolher abrir os nossos lábios em adoração ao nosso Deus, em reconhecimento daquilo que Ele é. Quando eu olho lá, né, minha vida de tantos anos atrás e agora, Deus é o mesmo. O amor dele por mim é o mesmo. A única coisa que mudou é o quanto eu conheço do amor dele hoje, na prática, né? Não porque eu ouvi falar lá na igreja. O quanto eu experimentei do amor de Deus, porque eu me entreguei na hora dos meus problemas. Por isso que as aflições, né, é esse lugar da gente conhecer mais a Deus. Não deixa que as aflições deixem o seu coração tão machucado, né, tão endurecido, que você se vira contra Deus, enquanto em Deus está a sua única solução. Você está se virando contra Deus e culpando a Deus pelas situações por falta de entendimento seu. Porque em nenhum momento aqui nessa palavra, o nosso Deus procedeu dessa maneira, para com aqueles que confiam nele, de todo o coração. Um Deus que nunca vai nos decepcionar, pelo contrário. Ele é todo suficiente diante de cada situação. Imagina, a toda a suficiência que você precisa para esse problema que você está passando hoje. Já foi providenciada. Está lá disponível na presença do seu Deus para você. De maneira que você não precisa nem ir no lugar físico. Onde você está, você pode render o seu coração e receber do seu Deus o que você precisa naquele momento. Esse é o evangelho, né, vivido e valorizado. Quando você valoriza a presença de Deus, é isso que Ele vai fazendo aí dentro de você, mudando quem você é. E onde você pode chegar é determinado por essa entrega. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. É porque Deus escolhe, né, os mais bem preparados, né, aqueles que se prepararam lá na escola de teologia. Não fala nada disso na Bíblia. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, porque eu é que me faço escolhida pelo meu Deus. Quando eu deixo Ele mudar a condição do meu coração, quando eu deixo Ele mudar o meu caráter, eu me torno escolhida por Ele para proclamar um evangelho verdadeiro, não só de palavras de conhecimento humano, porque aqui o que meu Deus valoriza é aquilo que eu tenho de realidade no meu espírito, aquilo que eu já experimentei do meu Deus, é isso que eu vou proclamar. O meu Deus foi comigo diante desse pior problema. O meu Deus me sarou, o meu Deus sarou meu coração, me deu uma nova condição. Esse é o evangelho que pode ser proclamado. Quando você está lá diante das pessoas, né, tão machucadas, amarguradas, você tem a condição de proclamar um evangelho verdadeiro. Não um evangelho só de coisas fáceis. Vão lá na minha igreja, vão isso. Não, mostra para elas o que Jesus fez, o que Jesus faz, o que Jesus é para você. A realidade de um evangelho vivido. É esse aí que não pode ser contestado por ninguém.
É a sabedoria desse século que não se compara à sabedoria que vem da parte do seu Deus, revelada pelo Espírito Santo no seu coração. Nesses momentos que você se rende, que se entrega a Ele. Jesus, eu não posso. Jesus, eu não sei. Me ajuda, eu preciso do teu auxílio. Eu preciso da tua direção. Eu não consigo perdoar, eu não consigo conviver com ninguém. Eu quero ficar sozinho aqui, eu não quero conviver com mais ninguém pelo resto da minha vida, para não ser mais machucado. É essa condição que o nosso Deus quer mudar em nós. Condição verdadeira do nosso coração. Olha o tanto de gente que precisa conhecer um evangelho verdadeiro. Como eu falei, quando essas crianças chegam aqui do NAVE, né? Qual a condição que nós temos em Deus de ser um canal do amor de Deus demonstrado para a vida delas? E Deus está contando com você também. Com as pessoas do seu convívio, da sua família, da família do seu esposo. Um dia Deus falou comigo: Michele, eu coloquei você na família do seu esposo, não para destruição, mas para salvação. É dessa maneira que você enxerga a sua família? Ou quando você está diante deles? É aquele, né, natural só que se manifesta. Onde que eles vão ver Jesus em você desse jeito? Nunca vão ver. Eles nunca vão querer o Evangelho, se não verem em nós o que o Evangelho faz para nós aqui de mudança no nosso coração. É um evangelho vivido, né? Como Jesus falou, ide pregai um evangelho verdadeiro, não só de palavras, né? Só de palavras esse mundo aí já está cansado de ouvir. É necessário um pouco mais do que só palavras. Amém? Somente quando nos rendemos é que somos mudados. É verdade. Nosso Deus é bom, Ele nos instrui o caminho que nós precisamos seguir. Vamos agradecer a Ele por essa verdade. E na sua vida, em qualquer área da sua vida que você está sem entendimento, que Ele traga essa luz no seu coração. Começando aqui, mas continuando lá na sua casa. Deus, eu preciso de entender aqui no meu coração. Eu preciso do entendimento que vem do teu Espírito. E certamente Ele vai trazer, pelo Espírito Santo, uma palavra para você, que será a força para você superar esse problema que você está passando. E essa palavra que você vai praticar na sua vida, ela vai fazer parte de você. Toda a sua vida. Cada decisão que eu tomei diante de palavras que Deus me deu, isso faz parte da minha vida. Foi escrito aqui no meu espírito, não pode ser apagado por nada. E em você também é a mesma coisa. O que você experimenta do seu Deus, ninguém vai poder tirar de você. Por isso que fala lá em Romanos, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus, que eu já experimentei em Cristo Jesus, o meu Senhor. Nosso Deus experimentado, que já sempre foi falado aqui, né? Um evangelho experimentado nunca será negado. Para de olhar para as pessoas que já te decepcionaram, que já falaram, eu sou crente, na vida delas, cadê? Para de olhar para elas. Olha para aquelas que te incentivam a você crescer, a querer mais de Deus. Para de se comparar com aquele que não quer nada. Começa a enxergar onde você pode chegar. Fruto de mais entrega, de mais dedicação, de mais busca da presença de Deus. Onde você pode chegar? É naquele lugar onde você se faz escolhido por Deus para cumprir o propósito que Ele tem para cada um de nós aqui nessa terra. Quando a gente compreende que a gente não nasceu do nada, né? Todos nós nascemos com um propósito da parte do nosso Deus aqui na terra. E só quando a gente deixa Deus mudar a condição do nosso coração,
é que a gente compreende esse lugar de ser escolhido por Ele com um propósito. Ninguém tem um chamado igual ao outro. Ninguém tem. Porque o nosso Deus é perfeito e Ele trata individualmente com cada um de nós. Então vamos nos entregar a Ele verdadeiramente. É necessário, é urgente que isso aconteça. Mais do que uma religião. Um evangelho verdadeiro, vivido a cada dia. Experimentado a cada dia. Isso ninguém vai poder tirar de você. Tenha isso no seu coração.